Arquiteta de formação, é fundadora desde 2014 de uma agência internacional de arte contemporânea dedicada à curadoria, à criação de exposições e eventos culturais, à consultoria e ao Art Advisory para coleções privadas e institucionais. Aceitou o desafio da Cabral Moncada no lançamento de uma nova linha de leilões, que temos hoje o prazer de apresentar, e naquilo que vamos falar, que é o New Deal e o seu #1 ou Cardinal 1. Hoje no Condition Report temos o prazer de apresentar e de receber Verónica de Melo e Carlos Correia de Carvalho. Verónica, bem-vinda. Muito obrigada, Carlos. 210 leilões presenciais depois e mais de 1.300 leilões online, chega ao New Deal. E este que é o primeiro leilão de uma nova contagem, o qual foi designado por Cardinal 1, se bem que eu acho que podemos também aqui de futuro jogar com o hashtag, que é uma palavra, ou uma expressão que está perfeitamente na moda. Se trata de um New Deal, estamos em frente ao novo Franklin Roosevelt da arte contemporânea? Bom, primeiro que nada, muito obrigada pelo convite. Sinto-me muito honrada não só de estar aqui nesta conversa, mas por fazer parte deste New Deal e este hashtag número 1. Os número 1 são sempre muito importantes porque são aqueles que é pioneiro, é aquele em que pomos todas as esperanças e cometemos todos os erros. E é exatamente isso que também temos de ter concreto neste leilão, em que eu acho que chegamos mesmo ao século XXI e concretizamos a questão entre já não faz sentido que haja coisas físicas e coisas digitais. Elas são concretamente a mesma coisa, não é? Exatamente. Podemos visitar uma exposição fisicamente, mas depois licitamos no conforto da nossa casa. E eu acho que isso é a melhor conjugação dos dois mundos. E esses dois mundos são o nosso mundo atual, é o nosso mundo presente. E penso que poderá ter sido essa uma das lições positivas que podemos ter tirado da pandemia, é que efetivamente há muita coisa que não precisa de ser presencial. Portanto, podemos fazer coisas no conforto, podemos ter ao nosso dispor novas ferramentas para fazermos no conforto das nossas casas, não termos que estar constantemente no sítio, in loco, a vivenciar tudo, não é? If it's not about the money, it's about what? É sobre o valor. E que temos a tendência, e até porque o som do martelo faz esse ritmo num leilão, de subida de um valor financeiro, um valor monetário, e neste leilão quisemos exatamente ser provocatórios e falar sobre um outro valor, que é um valor mais amplo, que também passa pelo financeiro, porque ninguém gosta de fazer maus investimentos, é evidentemente que isso é concreto e queremos ter esse cuidado, por isso essa seleção que também já foi feita, fazemos-la antes dos nossos próprios clientes, mas convidar os clientes a que também tenham estes amantes da arte, este amateur, que venha fruir da arte e que venha ter este amor pela arte, pelo seu valor em muitos sentidos. E é o amor que se pode dar de uma peça que está em nossa casa e que também conta a nossa história, que conta a história da sociedade, que conta a história, bom, como dizia Pedro Cabrita Reis numa conferência que assisti, a história do mundo é contada pelos seus artistas. E, portanto, a arte tem um enorme valor como sociedade e como cultura. E não deve ser visto só como um valor mais IVA. E é isso que nós queremos nesta exposição. It's not only about the money. Portanto, achas possível esta ligação direta, e que foi, neste caso, foi feita de forma diretíssima, entre a curadoria e o leilão? Certo, é muito desafiante fazer curadoria no leilão. Eu realmente, é a primeira vez, eu gosto deste hashtag, gosto deste desafio da primeira vez, como disse, com todas as experiências e toda a capacidade de erro também. O erro ensina-nos, sem o erro não melhoramos. E, portanto, eu achei muito interessante fazer uma curadoria que não está totalmente na minha mão. Normalmente trabalho com coleções de museus ou coleções de privados e crio uma narrativa. E num leilão, isto é uma coisa muito dinâmica, os lotes vão aparecendo à medida que estamos a criar essa própria narrativa, e é essa seleção com critério, um critério muito concreto, o da experiência, aquele que vai no meu background e na minha bagagem, que me permite fazer uma seleção que melhor responda para um leilão. Mas esta construção curatorial vai-se dando à medida que os lotes vão chegando. E não está nas nossas mãos, não somos nós que os escolhemos. Ainda que possamos, obviamente, e devemos fazê-lo, ir à procura de melhores lotes,
eles também vão chegando à leiloeira por si próprios e, portanto, esse desafio entre uma coisa e outra eu acho que nos vai também trazer coisas inesperadas e melhores do que às vezes esperávamos. Exatamente. E esta Curator's Choice, que é uma das áreas da Verónica de Melo Art Project, não é? A empresa fundada por ti, em que é que se baseou esta seleção de peças? Eu trabalho como curadora em Portugal desde 2003. Já tinha feito um mestrado de curadoria com a Pompeu Fabra em Barcelona, com a ZKM de Calrus, e quando cheguei a Portugal fiz um longo caminho através do projeto MAP, que é um non-profit, de compreender bem o sistema e o panorama artístico português. E perceber em que cena artística é que nos mexemos, e por isso esta coisa de um artista que convida outro e vai validando. Porque para mim, realmente, para perceber bem uma paisagem, para poder trabalhar sobre ela, eu tinha mesmo que a compreender. Ao longo dos anos consegui também eu perceber que para mim, minha própria carreira, era importante não só fazer curadoria e não estar de costa totalmente para o mercado. Porque havia esta resposta institucional, mas não havia resposta para os privados. É uma história com alguma piada. Na Bienal de Havana, um colecionador americano pediu-me que lhe selecionasse peças para a sua coleção privada, a que eu respondi que, como curadora, eu não fazia art advising, não fazia art consultancy. E gostei muito da resposta que ele me deu, que me deixou a pensar. Ele diz: escolhes peças que estão 2 ou 3 meses no museu, mas não escolhes peças que vão estar 20 ou 30 anos na minha coleção. E eu percebi que o erro, muitas vezes, que sofremos, muitos que fazemos curadoria e que queremos não ser inundados pelo mercado ou não querer estar influenciados pelo mercado, que não nos permitia fazer as duas coisas. E que na América, que são muito mais livres e que a arte contemporânea, muitas vezes, a arte em geral, as exposições são muito mais nas mãos dos privados, há uma maior liberdade também, porque não se está só dependente dos gostos de um Estado ou de um governo, ou o dinheiro que esse governo tem para promover a arte contemporânea. Portanto, isto são posições que podem ser lidas das duas formas, não é? Certo. E que esta art consultancy que comecei a fazer em Portugal me permitia responder a um amplo grupo de pessoas, a um público mais alargado. Eu não trabalho com 8 artistas, não promovo esses 8 artistas, ou 15 ou 20, como um galerista. Bem pelo contrário, eu promovo e penso na coleção que cada cliente e cada colecionador ou amador de arte, amante da arte, neste caso, tem. E, portanto, não respondo com 8 artistas, nem 15, mas sim com 400 ou com 500, e com todas as feiras de arte que vou em Portugal e, sobretudo, no estrangeiro, como é evidente. E, portanto, este Curator's Choice, para responder à tua pergunta, vem porque, quinzenalmente, escolho um artista no qual acredito, no qual já trabalhei, muitas vezes já a expus e conheço bem a obra e já visitei, e que acredito que é uma boa escolha, uma boa seleção. E tem sido muito dinâmica a resposta também do público em geral a isso. Mas achas que é um comprometimento maior quando se escolhe uma peça para uma coleção do que para uma exposição, visto que uma exposição é à partida temporária e uma coleção será, enfim, terá um caráter mais prolongado? Quando fazemos uma exposição para um museu, a nossa narrativa, por exemplo, a última exposição que fiz foi para o Museu Berardi, agora durante a pandemia, e tivemos 13.500 visitantes. E, portanto, a minha mensagem é passada a 13.500 visitantes. Eu não sei quantos é que passam na casa do colecionador. E, portanto, são respostas muito diferentes. Claro. Se uma é em termos de público específico, estes milhares de pessoas que viram a exposição, a outra, se calhar, em muitos, muitos anos que lá estará e que falará e criará outras narrativas. Exatamente. Com as outras obras que a casa tem. E, portanto, acho que respondem a coisas diferentes. E eu gosto disso. Gosto desses vários olhares que a arte pode ter. Muito bem. E por curiosidade, enquanto art advisor, enquanto curadora, procuras comprar, enfim, procuras verificar o que é que o mercado leiloeiro tem disponível para venda? É também um mundo que estás a descobrir neste momento, o das leiloeiras, claro? Sim, acho que há muitos canais para chegar às obras de arte e que as leiloeiras também são uma plataforma, porque muitas vezes as galerias evidentemente já não vão ter obras de arte que têm 10, 15, 20 anos, às vezes não chegam a obras de arte que já foram compradas pelo primeiro mercado, e eu posso ter um cliente que quer especificamente uma série que faça sentido, e portanto acho que sim, acho que as leiloeiras também são sem dúvida uma forma de aceder a peças específicas que às vezes precisamos para responder a uma coleção.
Muito bem. Portanto, é uma boa aliança. Sem dúvida, sem dúvida. Esta nossa. Sem dúvida. Em relação ao percurso expositivo que criaste para este Cardinal 1, em que é que pensaste? Ou seja, as peças valem por si só? Há um discurso criado entre elas? O que é que vale? É a originalidade de cada uma? É aquilo que elas valem em comunicação umas com as outras? Qual foi, assim, a tua linha, se é que há uma linha condutora? A obra de arte fala sempre só por si própria, em singular e em primeiro nome. Cada artista faz uma obra que ela tem por si própria um posicionamento muito específico no mundo da arte. Agora, é evidente que quando posicionamos duas obras uma ao lado da outra, elas criam narrativas, tal e qual como tu e eu agora nesta mesa. Não é? Eu, Verónica, e tu, Carlos, mas criamos uma mensagem. E eu acho que essa mensagem ajuda, sim, a quem venha ver a exposição, e é um convite que eu faço com muita vontade que as pessoas assim o façam, porque essas mensagens permitem-nos, muitas vezes, compreender melhor. Nesta conversa, realmente, as pessoas irão me conhecer melhor através das tuas perguntas. E, portanto, quando posicionamos um artista ao lado do outro, eles também, se calhar, permitem que haja diferentes olhares. E Exatamente. é isso que uma exposição faz. É importante falar de um, e agora vamos virar aqui um bocadinho a agulha da bússola, mas vamos falar de um ponto que já falaste há minutos, poucos minutos, que é a importância do teu projeto MAP, que é um acrónimo de Mapa dos Artistas em Portugal, um projeto de 2009 que resultou depois numa série de frutos, nomeadamente do lançamento de um livro, de um site muito interessante, que no fundo também é ele próprio uma base de dados de artistas, mas na realização de uma exposição em plena pandemia, como disseste, no Museu Berardo, que procurou, e cito, celebrar a década de trabalho e pesquisa sobre a cartografia da arte contemporânea em Portugal. Festa esta, não é? Esta celebração, esta festa onde estiveram presentes dezenas de artistas, não fisicamente, claro, por motivos óbvios. Encaraste isto como um trabalho de topografia? O projeto MAP sempre foi exatamente isso. Realmente estás a traduzir muitíssimo boa palavra. A topografia, a compreensão deste sistema da arte e desta paisagem artística. A exposição não é um final de um processo, é só a continuação desse processo. Mas nós gostamos, e é muito mais fácil para nós, muitas vezes, compreendermos as coisas em décadas. Elas ajudam-nos em décadas a pormos determinados elementos que nos vão criando faróis, como se estivéssemos a navegar. Portanto, estes 10 anos, nós começamos com 4 artistas e hoje em dia são 400. Isso também é uma outra maneira de ver este salto quântico. O projeto MAP ainda tem muito para crescer e para se multiplicar. Sim, eu não referi para os nossos amigos e clientes que não conhecem, portanto é um projeto que vai de 2010 a 2020, portanto são 10 anos de artistas contemporâneos. Nós em 2008, eu e outros 3 curadores, compreendemos que para podermos acionar e trabalhar num determinado território, tínhamos que o compreender muitíssimo bem a nós os 4, especificamente, nos parecia isso uma coisa essencial. E então fomos-nos basear numa exposição de 1969, na Kunsthalle Bern, para explicar isto assim muito brevemente. A Kunsthalle Bern era um ponto fundamental da arte contemporânea em 1969, e há uma exposição que é Friends, Freund, que é Os Amigos, que é feita por 4 grandes artistas que hoje em dia podemos ver nos grandes museus quando visitamos Nova Iorque, ou Paris, ou Londres. E estes 4 artistas, cada um deles convida outros artistas e a exposição cresce. Nós utilizamos essa metodologia em Portugal em 2010. Convidamos 4 artistas e cada um deles convida outros 2. E daí é que eu explico a multiplicação de 4 artistas para 400. Essa multiplicação permite que haja uma enorme seleção de artistas muito eclética, mas que uns se validam aos outros. E que há artistas como a Helena Almeida, José Pedro Croft, mas também há artistas mais jovens e, portanto, dá-nos uma enorme panóplia, uma enorme visão do mundo da arte contemporânea portuguesa. E, portanto, este site, que é o site www.projectomap.com, permite ver uma biografia, uma seleção de 10 obras de cada artista e uma pequena entrevista. E, portanto, isto... Em termos de conteúdos até para estudo futuro, não é? Claro. Este happening é fundamental, há conteúdos interessantíssimos. A Fundação Gulbenkian pôs-nos em pânico há uns anos atrás, quando nos nomeou como o site de artistas mais completo e maior do mundo que não fosse associado a um museu. Isso é que eu lhe chamei base de dados. Exatamente, uma base de dados, porque não é um arquivo, é uma base de dados e está sempre em crescimento. Claro.
Para 2021 e para 2022, nós queremos crescer internacionalmente. Queremos saber o que é que acontece se voltamos outra vez a 69. Exatamente. E saímos só destes artistas portugueses e os artistas portugueses começam a nomear também artistas que sejam referência internacional. Mas Portanto, achas que de alguma forma, portanto, ou seja, o facto de cada artista escolher outros dois, isto por um lado, podem-se fomentar círculos pessoais e artísticos, ou seja, é perigoso, escolhem-se os amigos ou escolhem-se os ídolos? No fundo a pergunta é esta. Claro. Posso dizer que acontecem as duas coisas. Há artistas que escolhem o seu grande amigo, vizinhos, ou até o que era marido e hoje ex-marido, como há artistas que convidam, artistas que têm como referência e que só vêm a conhecer esse artista porque depois o Projeto Mau promove esse encontro. Mas as nossas seleções e as nossas afinidades eletivas são sempre feitas dessa forma. Ou por uma questão de afinidade intelectual ou afinidade emocional. Muito bem. E, portanto, eu acho que qualquer um de nós nos fazem escolher duas pessoas na nossa vida, vamos ter muito cuidado de quem é que escolhemos, porque elas representam-nos, não é? É verdade, exatamente. Mas eu tenho que fazer uma pergunta agora um pouco mais aguçada. Se isto for um trabalho de topografia, em que ponto é que estão as estradas portuguesas? Temos grandes autoestradas ou temos umas azinhagas mal macadamizadas? Não, bem pelo contrário, eu acho que é muito interessante ver uma produção artística fortíssima, compreender que temos muitos artistas que trabalham a produção artística portuguesa desde a instalação, à escultura, à pintura, à fotografia, ao vídeo. Obviamente que temos muitos artistas portugueses fora de Portugal e este mapa faz-nos compreender que a segunda cidade talvez não seja o Porto, mas possa ser Berlim. Somos ainda um país muito macrocéfalo, evidentemente, e isso é verdade. A maior parte dos artistas está na Grande Lisboa. É um país assimétrico, então? É um país assimétrico, mas, por exemplo, é um país muito equilibrado a nível de artistas, de homens ou mulheres, por exemplo. Okay. É interessante saber. É um país com uma grande produção artística de estrangeiros, porque o Projeto MAP permite que sejam portugueses lá fora ou portugueses dentro, como estrangeiros que trabalham cá. E nós compreendemos que somos a plataforma, e uma plataforma muito séria, para muitos artistas que vêm do Brasil e da África, e que utilizam Portugal como uma plataforma de trabalho e de produção. E, portanto, isso também transforma a maneira como a própria produção em Portugal é feita, porque há o relacionamento entre artistas nacionais e internacionais que também depois vai ter os seus frutos. E há uma exportação da arte contemporânea portuguesa, ou há um consumo do estrangeiro da arte contemporânea feita por artistas portugueses? Em Portugal é uma enorme produção e nós conseguimos ver isso até quando visitamos feiras internacionais e percebemos que as grandes galerias internacionais têm muitos artistas portugueses. Podes citar alguns, por exemplo? Eu não gostava de citar especificamente, mas eu acho que se nós visitarmos uma feira espanhola por excelência, podemos ver que quase todas as galerias espanholas, e eu acho que lanço o desafio, as grandes galerias espanholas todas têm artistas portugueses. Ou ao contrário, não se aplica. E isto também é uma leitura. E nós, o que nos falta é realmente um colecionismo, uma compra no mercado interno. Nós, por questões históricas e por questões sociais, o português, até há pouco tempo, e quando digo pouco tempo, talvez os últimos 10 anos, comprava mais lá fora do que comprava em Portugal. O paradigma mudou porque temos imensos estrangeiros que vêm para Portugal e que têm a sua nova morada, a sua nova residência em Portugal e, portanto, fazem esta questão de também ser agradecidos e começar a comprar no mercado nacional. Mas a nós falta-nos, como há pouco referi a isso em uma outra conversa, que nos assemelhemos mais, por exemplo, como mercados que têm compras internas, que têm colecionadores, como o México, como o Brasil ou como a Venezuela, em que têm muitos colecionadores, por obviedade, de um poder económico muito grande e que acreditam muito no seu panorama artístico nacional. Portugal precisa que não só institucionalmente, mas também que o português comece a acreditar nos seus próprios artistas. E tens assistido à criação ou à construção de muitas coleções, de algumas coleções, feitas por quem? Em Portugal temos poucas coleções e repetimos incessantemente os mesmos nomes de colecionadores. E o que é extraordinário, que a mim me parece que é mais interessante, é a criação dos novos públicos e do novo colecionador que tem entre os 30 e os 45 anos, que ainda não é conhecido do grande público e que começa a mostrar coleções que não têm que ser
muito grandes, mas que já é um homem instruído, que estudou fora de Portugal, que trabalhou fora de Portugal, muitos deles em Londres e em Nova Iorque, e que voltam para Portugal com vontade de trazer as pequenas coleções e continuar a comprar. E é esse público que nós devemos focar agora. Porque esses são os colecionadores que daqui a 10 anos podem transformar realmente a nossa geografia de coleção e de colecionadores em Portugal. E para finalizar, acreditas que o New Deal pode ser uma boa plataforma para o início ou para a continuação de coleções de arte contemporânea? Sem dúvida, eu acho que o mundo mudou, os paradigmas mudaram, a maneira como as leiloeiras se posicionam também, e nós temos que ter todos uma nova, como se estivéssemos a criar um novo ciclo. Estamos todos realmente a começar uma coisa que muitos não conhecíamos, talvez a quarentena e o confinamento nos tenha permitido a todos respirar, encher os pulmões de ar e perceber que há um novo ciclo a começar. E esse novo ciclo tem que ser com muita vontade de começar coisas novas e de compreendê-las, de aprender aquilo que nós dizemos, estamos a começar o século XXI, se calhar estamos mesmo agora. Já não faz sentido falar do digital, do real. A nossa vida é isso. Eu vejo pelos meus filhos, ou seja, para eles já não dizem digital. Isso é uma verdade, é uma coisa que vai para ficar. E vamos então acreditar, e volto a pegar no início do teu discurso, vamos acreditar na força dos números, na força do 1, e vamos não há nada como essa primeira vela no bolo. Exatamente, vamos apostar neste Cardinal 1, mas sempre na esperança de nos voltarmos aqui a encontrar para mais conversas. Ficaram muitas perguntas por responder. Verónica, muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigada à Loura Cabral Moncada por este convite. Obrigado, até breve.